pelo convite para estar aqui hoje. É sempre bom estar nessa casa. E o tema da mensagem de hoje é esperando a promessa. Que eu acho que é o que nós... É isso que nos move, é isso que nos traz aqui, essa promessa de Deus de que Ele voltaria. E sabe, amados, nós estamos estudando aí durante esse trimestre sobre os crisóis, sobre as lutas, sobre as dificuldades. E qual de nós não tem? Qual de nós não tem lutas, não tem dificuldades? E dentro dessa luta, dentro dessa dificuldade, desses obstáculos que aparecem no decorrer da nossa vida, alguns nos trazem muita dor, muito sofrimento, outros nem tanto. E quando nós estamos caminhando em meio a sofrimentos, momentos bons, momentos ruins, momentos muito ruins, outros nem tanto, nós começamos a fazer perguntas a Deus. E 3 perguntas são muito comuns de todos nós para com Deus, principalmente quando estamos passando pelos crisóis da nossa vida. A primeira: Senhor, por que eu? Essa é a primeira pergunta que fazemos a Deus quando estamos em sofrimento. A segunda: Senhor, por que comigo? E a terceira: Senhor, por que não agora? 3 perguntas muito comuns que nós fazemos. Por que eu? Por que comigo? Por que não agora? Porque nós somos muito ansiosos, nós somos muito apressados. Há uma tendência nossa de ser apressado com as coisas. E quando nós reconhecemos que nós não temos paciência de esperar coisas, promessas que nos fizeram, e nós percebemos que nós somos ansiosos, somos apressados, imediatistas, nós queremos as coisas para agora, nós começamos a entender o quanto é difícil a promessa que nós temos de aguardar a volta de Jesus sem sair do caminho, sem desanimar, sem desacreditar da promessa, porque nós temos uma tendência a sermos apressados. E quando a resposta não vem, quando a promessa não vem, nós tendemos a desistir. É óbvio que nós, como servos de Deus que aqui estamos, crendo na promessa de Jesus, não poderemos desistir. Mas quantos de nós, quantos irmãos que nós conhecemos que um dia esteve aqui e que não está mais? Eu conheço muitos, porque a promessa estava demorada, a resposta não vinha, então desanimaram. E nós temos na promessa de Deus um profeta chamado Abacuque, e é sobre esse profeta que nós vamos falar um pouquinho. Profeta Abacuque, no capítulo 1 de Abacuque, nós vamos ver o profeta tendo um diálogo com Deus, conversando com Deus sobre as suas lutas, sobre as suas dificuldades. Abacuque, no capítulo 1. Abacuque, capítulo 1, no verso 2, nós vamos ler por enquanto só o verso 2, quando o profeta de Deus diz ali no verso 2: Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás. Até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar? Até quando eu vou chorar? Até quando eu vou precisar esperar pela promessa? Eu não sei se você já passou por uma experiência assim, mas eu já, e eu acredito que todos aqui já. Num momento onde os crisóis estão ativos na nossa vida, onde as dificuldades estão nos rodeando, nós temos a tendência a dobrar nossos joelhos, a orar a Deus por aquela situação. E na maioria das vezes, quando nós dobramos nosso joelho, nós oramos, e a impressão que temos
é que a nossa oração não está chegando até Deus, porque as coisas continuam a acontecer do jeito que estavam acontecendo. E quando nós dobramos nosso joelho e oramos a Deus e percebemos, temos a tendência, imaginamos que a nossa oração não está chegando a Deus, isso nos incomoda, isso nos entristece um pouco, porque quando nós abrimos a palavra de Deus, nós lemos que Deus está sempre conosco, que Deus ouve todas as orações, que Deus atende a todos os seus filhos, que Deus não deixa uma oração sem ser atendida. E aí quando eu oro, eu tenho uma sensação de que a minha oração não está chegando até Deus, e isso deixa um pouco entristecido, isso nos incomoda, porque nós queremos, quando nós olhamos para a Bíblia e vemos que Deus ouve nossas orações, que Deus prometeu estar conosco, que Deus não desampara um filho seu, nós temos um costume de imaginar que por causa dessas menções da palavra de Deus, Deus precisa estar disponível para mim no momento que eu precisar. E não é assim. Deus não é assim que as coisas de Deus funcionam. Eu pôr na minha cabeça que no momento que eu precisar, no momento que eu quiser, Deus precisa me atender. Nunca foi assim. As coisas sempre acontecerão no tempo determinado pelo Senhor, e não por mim, não por nós. Nós sofremos e precisamos sim do auxílio do Senhor, mas precisamos aprender a esperar no Senhor o seu socorro, sem desanimar. E aí nós chegamos perante Deus, estamos ali passando por uma dificuldade, talvez grande, e aí você dobra seu joelho e fala: olha, Senhor, eu sei que existe 9 bilhões de pessoas no mundo, que tanto quanto eu está precisando do Senhor também, mas por que o Senhor não pode exclusivamente atender a minha luta, o meu sofrimento, a minha angústia, nesse momento? Porque nós somos assim, nós somos exclusivistas. O irmão tem problema, talvez maiores que o meu, mas eu quero que Deus resolva o meu primeiro. E quando isso não acontece, nós temos a tendência de desanimar, talvez até mesmo de desistir do caminho, da promessa que excede a todo e qualquer entendimento, que é a volta de Jesus. Deus abençoe, irmão. Obrigado. E o profeta aqui no capítulo 1 fala: até quando, Senhor? Até quando clamarei? Até quando gritarei por violência e o Senhor não me ouvirá, o Senhor não me atenderá? Até quando eu vou ter que esperar por uma resposta, Senhor? O profeta está angustiado e ele está ali dialogando com Deus, e quando nós vamos vendo o diálogo, lendo o capítulo 1 de Abacuque, nós vemos que existe uma certa urgência por parte do profeta de que Deus ouça o seu clamor, de que Deus ouça o seu socorro. Tem momentos que, quando eu olho para a minha vida, talvez quando você olhe para a sua vida, há tantas coisas que nós queríamos que fosse diferente, há tantas coisas que precisavam ser mudadas, e nós estamos clamando e nós estamos orando, e a resposta parece que não vem. No caso de Abacuque, ele também tinha essa urgência, ele também tinha as mesmas lutas que eu e você temos, e ele pergunta: até quando, Senhor, eu vou gritar? Até quando eu vou clamar? E o Senhor não me atenderá. Quando perguntamos a Deus: até quando, Senhor, eu vou ter que esperar por uma resposta? Como eu já fiz essa pergunta a Deus: Senhor, até quando, Deus, eu vou ter que suportar isso? Eu já fiz essa pergunta para Deus. Até quando eu vou ter que esperar, Senhor, que isso aconteça? Sabe qual foi a resposta que Deus colocou no meu coração? A seguinte resposta: eu não estou aqui para responder o seu questionamento. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Eu não estou aqui para responder às suas indagações, os seus caprichos. E ele continuou dizendo: trabalhe mais a sua fé no seu coração. Busque mais a minha presença. Para de se preocupar com você. Busque primeiro as coisas do reino.
E as outras coisas que você precisa, eu vou te dar. Eu vou acrescentar. Mas pare de achar que eu estou à sua disposição a seu tempo. Porque o Deus aqui sou eu, não você. É duro, mas é necessário. Deus às vezes colocar palavras tão pesadas, tão fortes no coração da gente, dizendo, trabalhe a sua fé, para de reclamar e reclame dos seus pecados, reclame dos seus erros, não me questione. O problema é que na maioria das vezes eu tentei fazer isso, e as pessoas tentam fazer isso, querendo moldar Deus conforme aquilo que eu preciso, conforme aquilo que eu quero, conforme a minha vontade. Olha, Senhor, está aqui o meu problema, resolve para mim. Mas eu quero no meu tempo, do meu jeito. E Deus disse no meu coração, eu não estou aqui para satisfazer todas as suas vontades, ainda que necessárias. E nós temos essa tendência de querer que Deus esteja sempre disponível. E precisamos pedir que Ele nos tome em suas mãos. Senhor, nos tome em suas mãos. Me tome em suas mãos e faz da minha vida segundo a sua vontade. Eu entrego ao Senhor as minhas lutas, porque o Senhor tem a solução, o Senhor sabe o que eu estou vivendo. E eu fico pensando, quando eu passo por algumas dificuldades, eu fico pensando em algumas histórias que a Bíblia traz para nós, e uma delas é José. Eu já pensei várias vezes na vida de José, um homem garoto ainda, na flor da idade, traído por seus irmãos, vendido por seus irmãos como escravo, passou 15 anos na prisão sem ter feito nada para estar lá, sofreu coisas horríveis ali, foi traído pelo copeiro-chefe, foi acusado de coisas que nunca fez, sofreu durante anos naquele lugar. E eu fico pensando, será que se fosse comigo, como será que eu reagiria? Porque José passou todo aquele tempo sendo acusado de coisas que não fez, sendo preso, sendo maltratado por coisas que nunca tinha feito. E nunca ele desanimou de buscar o Senhor, ele nunca desacreditou da promessa do Senhor. E eu fico pensando, e se fosse eu, como seria? Será que eu manteria a minha fé? Somente aos 40 anos José foi falar com o faraó. Veja quantos anos se passou, dos 15 até os 40, para que as coisas começassem a mudar na vida de José, para que ele pudesse ser honrado pela sua fé. Tanto tempo esperando, tanto tempo de sofrimento, mantendo firme a sua fé. Mas José foi honrado, nós sabemos que ele foi honrado. Mas aí eu te pergunto, e aqueles que não foram? Porque nem todos os homens de Deus foram honrados, aparentemente, aos olhos humanos. José foi honrado, conhecemos a história de José. Mas e aqueles que não foram, como Paulo, por exemplo, que terminou a sua vida pobre, idoso, doente, machucado, e a recompensa de levar o Evangelho foi uma espada na garganta? Como que eu convivo com isso? Como que eu entendo isso? Um homem que passou a vida pregando o Evangelho, converteu-se verdadeiramente, o próprio Cristo veio falar com ele. E aí ele se converte a Cristo, abandona toda a riqueza, sai na pregação do Evangelho, levanta igrejas, prega o Evangelho, converte pessoas. E aí agora velho, doente, machucado, preso, humilhado, e como recompensa por tudo que ele fez pelo Evangelho, ele recebe uma espada na garganta. Como que eu entendo isso? Porque quando nós olhamos a história de José, é maravilhoso. Ele sofreu, mas no final ele foi recompensado. Eu estou falando do mundo aqui. Mas e aqueles que não aconteceu dessa forma, no caso de Paulo? E Isaías, um profeta que andou com Deus durante toda a sua vida. Tudo que Deus disse, olha, Isaías, vai lá e faz isso, ele ia lá e fazia isso. Isaías, filho meu, vai lá e fala para aquele povo assim, 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 assim diz o Senhor. E ele ia lá e dizia, assim diz o Senhor. E a recompensa de Isaías qual foi? Cerrado vivo ao meio.
Como que eu vivo? Como é que eu entendo isso? E aí eu vou reclamar das minhas lutas, das minhas dificuldades, que são muito menores do que a luta que esses homens passaram pelo Evangelho de Cristo, pela pregação da palavra. Porque é muito confortante para nós ouvir que Daniel entrou numa cova dos leões, cheio de leões famintos, e saiu de lá intacto. É muito animador para nós ouvir isso. É muito animador para nós ouvir que Mesaque, Sadraque e Abednego entraram em uma fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais e sequer seus cabelos foram chamuscados. É confortante para nós ouvir isso. É gostoso, nos anima, nos empurra. E quando nós escutamos a história de João Batista, que pregou o Evangelho, abriu caminho para o Messias, nasceu com o intuito de abrir o caminho para o Messias, passou uma vida de pregação. A Bíblia diz que não houve homem nascido de mulher igual a João Batista, homem íntegro, reto, justo, pregador do Evangelho, abrindo o caminho para Cristo. Mas a mensagem que João trazia era uma mensagem que incomodava o rei daquele lugar, incomodava sua esposa, que outrora havia sido esposa do seu irmão. E a mensagem de João não era agradável aos ouvidos do rei e de muitas pessoas ali. Então essa mulher pediu que João fosse morto, pediu que o rei, seu esposo, trouxesse a cabeça de João em uma bandeja, e assim foi feito. João era muito popular naquela região. João era conhecido, era reconhecido, era famoso pelas suas pregações, por tudo que ele fazia. Até que Jesus aparece lá e ele batiza agora Jesus. E após ele batizar Jesus, ele fala para os seus discípulos: agora é a ele que vocês têm que seguir e não mais a mim. E a partir desse momento a vida de João entrou em declínio. João, que era famoso, agora não é mais. João, que era importante, agora não é mais, porque agora todos que estavam com ele seguiam a Cristo. E seus amigos mais íntimos falavam: João, como pode isso? Como pode isso? O homem que você batizou ontem é mais importante que você para as pessoas agora. Como pode isso, João? Você vai deixar assim? Vai ficar tudo bem? Um homem que você batizou ontem, agora passou a ser maior que você? João respondeu: eu nunca disse para vocês que eu era o Messias. Eu disse que ele é o Messias, e a ele vocês têm que seguir, e não mais a mim. Foi isso que João respondeu. Os amigos questionavam João, e João disse: eu nunca disse que eu era o Messias. Ele é o Messias. E importa que eu diminua e ele cresça. Foi essa a resposta de João. E logo depois disso, João foi preso. João foi jogado em uma masmorra. João era um homem como nós, sujeitos às mesmas dúvidas, aos mesmos pensamentos. E depois que ele batizou Jesus e aconteceu todas aquelas coisas, ele foi preso, começou a ser maltratado, e as coisas começaram a entrar em declínio na vida dele, a ponto de João chamar alguns servos dele e dizer: olha, vão até Jesus e pergunte se ele é mesmo o Messias, ou se nós devemos esperar por outro. Porque João, ele estava em sofrimento, e no sofrimento nós permitimos que a nossa fé desvaneça, que a nossa fé enfraqueça. E João, apesar de ter nascido com o intuito, ele também era um homem sujeito às mesmas dúvidas, sofrimentos e dores que eu e você. E naquele momento o sofrimento dele era grande, e ele pergunta: olha, pergunta lá para Jesus se ele é mesmo o Messias ou nós devemos esperar outro, porque é isso que o sofrimento faz conosco. E Cristo podia ter dito aos seus discípulos: sim, eu sou o Cristo. Vá lá e diga para João que eu sou o Cristo, porque eu não tenho que discutir isso com vocês. Ele podia ter dado essa resposta, mas o que foi que ele disse? Fiquem comigo hoje. Ande comigo hoje. E aqueles homens ficaram com Jesus.
e presenciaram grandes milagres. Cegos começaram a ver, paralíticos começaram a andar, coxos começaram a andar, milagres grandiosos começaram a acontecer, pessoas convertidas pelas pregações de Cristo, multidões sendo arrastadas. Depois que eles viram tudo isso, Jesus disse para os discípulos de João: vai e conta a João o que vocês viram, que os cegos estão vendo, que os paralíticos estão andando, que os pobres estão pregando a mensagem de salvação. E isso fortaleceu João naquela prisão. Isso trouxe a João confiança, mesmo na desconfiança. Trouxe certeza que ele era o Messias, apesar das suas incertezas. Mesmo na dificuldade, precisamos crer. Deus nunca prometeu uma vida fácil. Ao contrário, Ele disse que seria difícil. Ele disse que seríamos perseguidos, muitos presos, alguns mortos pelo Evangelho. Ele nunca prometeu que seria fácil segui-lo. O problema é que muitos buscam o caminho de Deus, imaginam que nunca mais terão problemas. E quando se deparam com problemas, tende por desanimar, tende por enfraquecer sua fé. E acabam desistindo da caminhada com Cristo. Quando o último discípulo de Jesus, João, foi jogado na ilha de Patmos para que ele morresse lá, o último discípulo que ainda estava vivo, foi jogado lá para morrer. E foi lá que Jesus visitou ele. E foi lá que ele escreveu o Apocalipse. Foi na maior luta dele que Jesus esteve presente com ele. E lá ele escreveu o Apocalipse, que a gente mais encontra no Apocalipse. Eis que cedo venho, eis que estou à porta, eis que eu voltarei, eis que eu cedo venho. O que mais se vê no Apocalipse é João escrevendo, revelação de Jesus, dizendo: eu cedo venho. O problema é que de lá para cá se passaram mais de 2000 anos. E como que eu lido com isso agora? Eis que eu cedo venho. Lá para João na ilha de Patmos. Já se passaram tanto tempo e ele ainda não voltou. Mas o que é 2000 anos? Para quem é eterno. O que é 3000 anos, 5000 anos? A Bíblia diz que para Deus 1000 anos é como um único dia. O que é 2000 anos para quem é eterno? Não é nada. Ainda que Deus não responda a minha e a sua oração, nós precisamos confiar. Filipenses capítulo 4, verso 6 e 7. Filipenses 4, versos 6 e 7. O apóstolo Paulo, aquele que viveu em sofrimento, aquele que morreu velho, pobre, doente, perseguido, preso, maltratado. Este homem disse em Filipenses, capítulo 4, verso 6: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo e qualquer entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém. Deus guardará o vosso coração e a vossa mente. Aqui está o nosso maior perigo, a mente. Porque é aqui que eu posso ser muito rico, ou eu posso ser muito pobre. É aqui que eu posso servir a Deus, ou eu posso desistir do caminho de Deus. É aqui que eu posso me santificar, ou
me jogar num lamaçal tremendal de lama. É aqui que tudo começa. E é aqui que tudo termina. Paulo diz, se você continuar, se você não desistir, se você não andar ansioso por coisa alguma, a paz de Deus, que excede a todo e qualquer entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Mente não tem ralo, e também não tem escapamento. Tudo que entra, fica. Portanto, cuidado com o que você está colocando aqui. O que fazer durante esse tempo de espera? O que fazer enquanto eu aguardo Jesus voltar? Paulo deu a receita. Não ande ansioso. Guarde seu coração e sua mente. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração. A oração. Sabe, amados, quando você ora, coisas que não aconteceriam se você não tivesse orado, acontecem. Porque a oração, quando ela é feita de todo o coração, de todo entendimento, Deus ouve no tempo dele, no jeito dele. Talvez não seja do jeito que você gostaria, mas é do jeito dele. Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, homens que viveram com Deus, foram recompensados por Deus por causa das suas vidas. Muitos tiveram um destino diferente. Sabe, amados, a igreja ela tem problemas, e muitos problemas. Nós clamamos pelo Espírito Santo, por unção, e parece que as coisas não acontecem. E aí muitos, talvez estando aqui, pensar, não está funcionando, não está dando certo, eu vou sair. Mas aí há um problema muito grande. Primeiro, antes de você sair, antes de você querer abandonar a igreja, faça uma pergunta no seu coração. Se a igreja do Santa Terezinha fosse 100% você, coloque agora o seu nome, ela seria melhor, pior ou igual? Como seria a igreja de Santa Terezinha se 98% da igreja fosse você? Ela seria melhor? Então depois dessa pergunta, se você quiser sair, você sai. Mas eu te garanto que você não vai. Porque algumas vezes, quando eu pensei em questionar a Deus, questionar a igreja, Deus colocou essa pergunta aqui. Se 95% da igreja que você está criticando fosse Joel, ela seria igual, pior ou melhor? E eu cheguei à conclusão que seria pior. Então eu tenho que ficar. Então é ali que eu tenho que permanecer. Nós precisamos fazer essa autorreflexão antes de sair atirando pedra na igreja. Nós precisamos confiar em Deus. Jó confiou em Deus. Apesar de toda a sua luta, sua pele toda cheia de feridas, seus servos mortos, sua riqueza dissipando, todos os filhos morreram em um único dia. Quer sofrimento maior que esse? Só quem perdeu um filho sabe o que é isso. Louvado seja Deus que eu nunca passei por essa dor e que Ele me livre disso, porque eu não suportaria perder um. Jó perdeu todos no mesmo momento. Como eu consigo entender essas coisas? Hoje 99% dos nossos sofrimentos, das nossas lutas, somos nós que causamos. Eu sou culpado das minhas lutas. Fui eu
Durante a minha vida fui fazendo coisas, algumas certas, outras erradas, que talvez as que eu fiz errado lá atrás, hoje me traz lutas, me traz sofrimento. E aí eu culpo quem? Eu culpo Deus. Um ser santo, majestoso, que só o que Ele faz é me socorrer. Mas aí eu vivo uma vida de erro. Irmãos, o meu filho, o Lucas, ele me disse uma frase que mexeu muito comigo um certo dia. Ele disse: pai, eu estava reclamando com ele. Ele disse: pai, é tolice fazer as mesmas coisas e esperar resultado diferente. É tolice você querer o céu, mas não mudar o seu comportamento com Deus. 99 dos nossos problemas são causados por nossas escolhas. E quando nós sofremos, nós questionamos o Senhor, questionamos a Deus. Mas só o que Deus tem feito é nos proteger. E é pela sua proteção que ainda estamos aqui. Pense na angústia de Jesus, quando ele estava no Getsemane, por causa dos meus pecados. Pense na angústia de Jesus, quando ele viu aquela multidão, que no domingo viu ele entrar triunfalmente em Jerusalém, e toda aquela multidão gritando: Hosana, Hosana, o Rei nas alturas, glorificando o nome de Jesus, enaltecendo o nome de Jesus. E agora Jesus está para ser morto, crucificado, está lá no julgamento injusto, não fez nada para estar lá, mas estava lá sendo julgado por homens pecadores, sendo julgado de forma mentirosa. E aquela mesma multidão que no domingo gritaram: Hosana ao Rei das alturas, agora gritava: crucificam. E eu acho que os irmãos estão sendo injustos comigo. E nós estamos sendo justos com Jesus? Será que nós estamos sendo justos com Jesus? Ou será que nós estamos gritando: crucificam dentro de nós? Pensa na angústia de um homem que só o que fez foi trazer salvação. E agora aquele que ele salvou gritava: crucificam. Amados, nós precisamos trabalhar muito mais a nossa fé. A nossa fé precisa crescer muito mais do que está hoje. Porque o que Cristo fez por nós, nada vai pagar. Nada que eu faça paga o que Cristo fez por mim. Não deixe que nada e nem ninguém tire do seu coração essa esperança da volta de Jesus. Ainda que demore, ainda que você sofra, ainda que eu sofra, nós precisamos buscar a nossa santidade. E não é fácil buscar a santidade. E quando eu digo buscar a santidade, não é ficar isento de pecado, porque infelizmente nós iremos errar. Ser santo é ser separado, é lutar contra o meu eu, contra os meus pecados, contra aquilo que eu sei que eu posso mudar. Mas muitas vezes eu não quero mudar. Tá bom assim? Não está bom assim. Não está bom assim. Do jeito que está não vai funcionar. Eu preciso mais. Nós precisamos compartilhar com as pessoas esse Cristo, esse Jesus. Nós precisamos falar do que Ele fez e do que Ele ainda prometeu fazer. Cristo morreu pensando em você. Cristo morreu pensando em mim. E o que nós temos feito para honrar isso?
Se nós não nos entregamos a Deus de todo o nosso coração, nós estamos perdendo tempo aqui. Precisamos mais, muito mais. Não se isole. Não se isole, irmãos. Aqui, esse aprisco, ainda que cheio de problemas, é o melhor lugar para você estar. Por que você muitas vezes quer sair daqui? Sabe, o leão é um animal muito astuto. E quando ele chega próximo a um rebanho de ovelhas, e ele vê todas as ovelhas reunidas, ele sabe que é difícil atacar as ovelhas em um grupo. Porque apesar da ovelha ser um bicho quase que indefeso, em grupo fica difícil atacar. O que o leão faz? Ele começa a rugir, fazer barulhos, e logo aquelas ovelhas começam a correr, um pouco para cada lado. E sempre tem aquela que é mais assustada e sai do meio do rebanho. Ela se afasta do rebanho, enquanto que as outras saem das laterais do cercado. Ela se afasta da lateral do cercado, vem para o meio, para não ficar próximo à cerca, para que não seja alcançado pelo leão. Mas tem sempre aquela mais assustada que sai do cercado. E quando ela sai, o leão percebe, porque agora ela está sozinha, agora ela está desprotegida, e ela corre. E ela imagina que agora, quando ela está correndo, o problema não é mais dela, o problema é de quem ficou lá no cercado e está sendo alvo daquele leão. Mas o que essa ovelha não sabe é que essa é uma estratégia do leão para que ela saia. E quando ela sai, o leão não está mais cuidando do rebanho, está perseguindo aquela que fugiu. Porque agora ela está sozinha, ela está desprotegida. E quando ela cansa de correr, ela para, achando que agora está segura. E no piscar de olhos ela é devorada. É isso que o inimigo faz comigo e com você. Quer que nós saia do meio do rebanho, para ficar fácil atacar você. É por isso que nós, mesmo em meio a uma igreja ainda com problemas, é aqui o nosso lugar. Não podemos andar ansiosos por coisa alguma. Não abra espaço para que as pessoas desanimem você. Sabe, amados, a gente tem passado por tantas coisas. Nós passamos por mortes, por sofrimentos. E mesmo nesses momentos precisamos buscar a Deus, ainda que seja bastante difícil. Você já aprendeu um pouco do Evangelho, então compartilhe isso com aqueles que ainda não tiveram a mesma oportunidade que você. Nós precisamos buscar o céu enquanto nós estamos aqui. Porque se nós não buscar aqui, nós não estaremos lá. Enquanto Jesus não vem. O final, nós sabemos como vai ser, porque a Bíblia nos conta. O início, nós sabemos como foi, que a Bíblia também nos conta. O problema é o meio. Porque é no meio que as grandes ondas se levantam na nossa vida. É no meio que as coisas acontecem. É no meio que eu desanimo da fé. É no meio que eu saio correndo no meio do aprisco e fico à mercê do leão. É no meio que tudo acontece. Seja grato a Deus. Independente da sua luta, seja grato a Deus. Eu sei que é difícil. Há momentos que a dor é muito grande, que as lágrimas são muitas. Eu não sei qual é a luta que você tem passado. Eu não sei qual é o motivo do seu choro, mas eu sei que tem. Eu sei que tem. Mas quando você chora, Deus chora com você. Porque Ele conhece você. Ele sabe onde sangra. Ele sabe onde dói. Ele sabe do que você precisa. E por
Cristo sabe onde você precisa, onde está sangrando. Ele conhece você melhor que ninguém. Eu vi a história de um menino que ele gostava muito de cãezinhos e queria ter um cão labrador. Ele queria muito um cãozinho labrador. E aí ele começou a buscar um emprego para poder juntar um dinheiro para comprar esse cãozinho. E aí ele, um senhor que tinha uma banca de jornal ofereceu um serviço para ele. Falou para ele: olha, menino, vamos fazer o seguinte, toda manhã você passa aqui, pega uma quantidade de jornal, entrega para mim, e eu te dou um valor aí, a gente combina um valor, você vai guardando esse dinheiro para você comprar seu cachorro. Fechado? Fechado. Assim vai ser. Todo dia ele passava ali, pegava o jornalzinho e saía entregando. Sempre com a sua bicicleta, com muita dificuldade, ele tinha muita dificuldade de locomoção, mas todo dia animado ele estava ali entregando o jornal para comprar o seu cãozinho. Já o tempo foi passando, ele foi juntando dinheiro, os meses foi correndo e ele já tinha um bom dinheiro guardado. E então, num certo dia, ele caminhando, andando ali com a sua bicicleta, entregando seus jornais, ele viu um anúncio no portão de uma casa: vende-se cães labradores, filhotes. E ele falou: é este que eu procuro. Bateu na casa, veio um senhor muito simpático atender esse menino. E ele falou: olha, eu vi que o senhor está vendendo cães labrador, eu estou procurando um filhote. Quanto custa cada animalzinho? Espera aí, eu vou chamar os cachorrinhos para você ver. Chamou, veio a cadela e logo atrás veio 5 filhotes lindos, maravilhosos, bem tratados, bem cuidados. E quanto é cada animalzinho desse? Quanto custa cada filhote desse? Ele falou: olha, está $45 cada filhote desse. Ele falou: eu tenho dinheiro para comprar, eu vou ficar com um. E quando ele estava ali fechando o negócio com aquele homem, veio um 6º animalzinho, também fazia parte da mesma ninhada, só que ele vinha se arrastando, ele vinha andando com dificuldade, ele estava sujo, ele estava caminhando com muita dificuldade. E o menino, ao ver aquele 6º cãozinho, falou: aquele cãozinho lá que eu quero, eu vou levar ele. Daí o senhor disse: não, meu filho, pega um desses aqui, são saudáveis. Porque aquele lá, ele nasceu sem a pata, e ele tem muita dificuldade de locomoção, ele anda se arrastando, ele vive sujo, ele não vai te fazer feliz. Pega um desse aqui. Ele falou: não, eu quero aquele lá. Mas por que você quer aquele lá? Porque aquele vai me entender, e eu vou entender ele. E quando ele levantou a calça, só o que tinha por baixo era correias e plásticos, porque o menino não tinha perna. Ele falou: eu, como este cão, não tenho a perna, e eu tenho as mesmas dificuldades dele, e ele vai me entender e eu vou entender ele, por isso eu quero ele. E foi exatamente isso que Jesus fez comigo e fez com você. Nós éramos aleijados, sujos, nós andávamos se arrastando. Então Jesus veio, olhou para mim sujo, aleijado, se arrastando, e disse: eu quero você, porque eu entendo você. É isso que Jesus fez conosco. Ele entende a sua luta, ele entende a sua dificuldade, ele perdoa os seus pecados. Pecados eles perdoam os piores, mas desculpas nem as melhores. Cristo entende a sua luta, porque Ele conhece você. Ele sabe onde sangra, Ele sabe onde dói, Ele sabe quando você chora, Ele sabe do que você precisa. E no tempo determinado, Ele disse em João capítulo 1, que Ele era o Verbo se fez carne, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram criadas por Ele, por intermédio dele. E no capítulo 14 Ele diz: e eu vou preparar um lugar, e quando eu preparar esse lugar eu vou voltar. Sabe por que eu vou voltar? Porque eu entendo a sua luta, porque eu entendo o seu sofrimento, porque eu sei que você está precisando, e eu vou voltar para tirar você daí, para que onde eu estou, você esteja também. Louvado seja Deus.
porque nós temos essa promessa em nosso coração. E nós precisamos continuar orando e clamando para que Ele não permita que nada nem ninguém nos tire do caminho. E nós vamos nos colocar em pé e vamos cantar o louvor, orando, que é somente orando que alcançaremos os nossos objetivos. E que Deus abençoe a cada irmão, cada irmã, cada criança, em nome de Jesus. Amém.
te louvamos e te agradecemos, Pai, pelas promessas deixadas na sua palavra. Promessas essas que nos fortalecem, Deus, que nos guia, mesmo em meio a tantas dificuldades, tantas lutas. É essa promessa que o Senhor fez de que logo voltaria, que nos incentiva e nos impulsiona, Deus, rumo ao alvo. Pai Santo, que o Senhor possa tocar o coração naquele ponto que nós mais precisamos. Que ao sairmos daqui hoje, Deus, nós possamos sair sentindo o Teu toque, sentindo a Sua transformação, para que a nossa fé possa crescer, para que essa esperança que excede a todo e qualquer entendimento, que é o Seu retorno, nunca venha sair do nosso coração por causa de dificuldades ou por causa de pessoas. Que nós sejamos fortalecidos pelo Teu Espírito Santo e que nós possamos nos fortalecer como igreja, aguardando a bendita esperança que é o Seu retorno. Pai Santo, ao sairmos dessa casa de oração hoje, que nós possamos sair um pouquinho transformados, um pouquinho melhor do que quando nós entramos aqui. Que nós possamos ser transformados pela Tua palavra. Sabemos que a Tua palavra é poderosa, ela é como uma espada de dois gumes, Deus, que ela faz todo o trabalho necessário na nossa vida, tirando de nós toda a impureza. Por favor, Senhor Deus, nos fortalece, nos ajude naquilo que estamos tendo dificuldade. E aqui, Deus, todos aqui temos lutas, apenas são diferentes, mas todos lutamos iguais. Por favor, Senhor Deus, o Senhor é o Deus que sabe todas as coisas. Naquele ponto que essa pessoa está clamando agora, que o Senhor possa estar tocando nessa ferida, tocando nesse problema, e em nome do Senhor Jesus, que possa ser restaurado a seu tempo, a sua maneira. Pai Santo, obrigado por seu santo sábado, obrigado por essa igreja, por essa casa, pelas vidas que aqui estão, que cada família representada aqui hoje possa ser grandemente abençoado pelo Senhor, que o Senhor seja seu guia, seja a sua proteção, que o Senhor os guarde e os proteja em segurança até o dia da bendita esperança que é o seu retorno. Agora, Deus, estaremos retornando aos nossos lares. Por favor, Senhor Deus, leva cada um em segurança. Leva cada um em segurança, e ao chegarmos em nossos lares, que o Senhor possa permanecer conosco, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Para que assim possamos estar sempre certos de que não estamos só. Fica conosco, dá-nos a Tua paz, o Teu perdão, nós pedimos em nome de Jesus. Amém.